Olá, nono ano! Hoje a nossa aula a respeito do conteúdo que encontra-se no capítulo 20 trata sobre as funções do ser, que é uma partícula muito importante na estruturação da língua, e hoje nós temos então uma sistematização dos principais casos, das principais ocorrências do ser. Então, o que nós podemos dizer inicialmente sobre a palavra ser é que ela é empregada em diferentes sentidos e ela recebe muitas classificações. Então, inicialmente, nós temos ela com a função de uma conjunção subordinativa integrante, que é quando ela insere uma oração subordinada substantiva desenvolvida, que atua então com função sintática essencial na estrutura da oração principal, ou seja, a oração subordinada substantiva desenvolvida é aquela que completa o sentido da oração principal e então ela exerce diferentes funções. Nós já estudamos sobre isso no decorrer desse ano e, se vocês estão lembrados, nós tínhamos o que e o se que exerciam essa função. Então, no caso, aqui nós temos: o presidente perguntou se todos assinariam o acordo de paz. Então, nesse caso, o se atua como uma conjunção integrante, porque a oração se todos assinariam o acordo de paz atua como um objeto direto do verbo perguntou, ou seja, se todos assinariam o acordo de paz é um complemento para a oração principal, que no caso tem o verbo perguntou. Então, atua como um objeto direto. Uma outra função é a de conjunção subordinativa adverbial condicional, ou seja, é quando essa palavrinha, que no caso é o se, insere uma oração subordinada adverbial, integrando uma oração que expressa sob quais circunstâncias a ação verbal poderá ser realizada. Então, aqui nós temos uma condição: se todos colaborarem, poderemos viver em paz. Ou seja, viver em paz está atrelado a uma condição, ou seja, a colaboração de todos. E essa condição, ela está aqui sendo inserida com o uso do se, que é a conjunção subordinativa adverbial condicional. Ela pode também atuar como uma conjunção coordenativa alternativa, quando ela insere orações coordenadas, estabelecendo entre elas o sentido de alternância. Então, nós temos aqui: se vencemos, se perdemos, pouco importa. A destruição já causou seu mal. Ou seja, é uma alternância aqui entre as duas possibilidades: se vencemos, se perdemos. Então, ela atua como conjunção coordenativa alternativa. Ela pode também atuar como uma partícula apassivadora, que é quando sinaliza que o verbo se encontra na voz passiva sintética, e isso ocorre apenas com verbos transitivos diretos, ou seja, o VTD, que é aquele que precisa de complemento sem o auxílio da preposição, pois é o objeto direto da voz ativa que se transforma em sujeito na voz passiva. Então, aqui nós temos essa transposição. Na voz ativa, o diplomata pronunciou palavras de paz e encorajamento. Então, o sujeito está na voz ativa. Transpondo para a voz passiva, fica: palavras de paz e encorajamento foram pronunciadas pelo diplomata. Então, aqui nós temos o objeto direto transformado em sujeito na voz passiva. E na voz passiva sintética, fica: pronunciaram-se palavras de paz e encorajamento. Então, nesse caso, nós temos o se atuando como uma partícula apassivadora. Ele também
pode ser utilizado como índice de indeterminação do sujeito. Isso significa quando o sujeito é indeterminado, quando não é possível se determinar qual é o sujeito da estrutura. Então, ele sinaliza que o verbo possui um sujeito indeterminado e ocorre com verbos transitivos indiretos, ou seja, é o VTI. O verbo transitivo indireto é aquele que precisa de complemento e o complemento é ligado a ele com o auxílio de uma preposição. Também com verbos intransitivos ou verbos de ligação. Então, aqui nós temos o exemplo, precisa-se de uma iniciativa pacífica. Então, aqui o sujeito está indeterminado e o se atua, contribui para essa indeterminação. Ou seja, não é possível identificar de quem se trata o sujeito. Ele também pode atuar como um pronome reflexivo quando indica uma ação praticada e recebida pelo próprio sujeito. Então, pode ser recíproca ou não. Então, nós temos assim: o refugiado olhou-se no espelho e não se reconheceu. Ou seja, ele olhou a si próprio e não reconheceu a si próprio. Então, nesse caso, é algo reflexivo, ou seja, realiza e recebe a ação. Agora, os refugiados acolhiam-se e ajudavam-se na nova terra. Então, o que acontece aqui é que envolve mais de um sujeito e um age sobre o outro. Então, é algo que acontece de forma reflexiva e também recíproca. Também nós temos a partícula integrante do verbo pronominal que acompanha um verbo essencialmente pronominal, ou seja, um verbo que é conjugado com o pronome oblíquo, adequado à respectiva pessoa gramatical, como queixar-se, zangar-se, indignar-se, apiedar-se, declarar-se e todas as outras possibilidades. Então, quando nós temos assim: os embaixadores queixaram-se da inflexibilidade dos governantes. Então, nós temos aqui um verbo pronominal. Então, ele atua como integrante do verbo pronominal. Também pode atuar como uma partícula de realce, ou seja, para o destaque. Então, é empregada na oração apenas para realçar aquilo que se enuncia. É muito comum associar-se a verbos para enfatizar a ação do sujeito. Ir-se, chegar-se, rir-se, sorrir-se. Lembrando que aqui os verbos eles estão na forma infinitiva. E quando eles atuam na composição das estruturas, na composição das orações, eles estão na sua forma conjugada. Então, podendo ser retirada do período sem qualquer prejuízo de sentido ou estrutura. Os governantes riram-se das propostas do embaixador. Se nós tivéssemos os governantes riram das propostas do embaixador, nós não teríamos aqui nenhum prejuízo de sentido ou estrutura. Agora, os governantes riram-se, nós temos então um realce aqui nessa informação. Chegou-se ao palanque e discursou com bravura. Aqui também o se atua como uma partícula de realce. Se nós retirássemos o se, nesse caso, também não haveria nenhum tipo de prejuízo de sentido e nem também da sua estrutura. Chegou ao palanque e discursou com bravura. Então, o se ele pode atuar também em diversas situações, com diversas funções. A tarefa referente à aula de hoje, exercícios 3 e 4, da página 89, 5, da página 91, e também exercícios 2 e 3, da página 95. E por hoje é só. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.